Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante no meio cristão. A gente sabe que a gente deve fazer coisas boas, a gente deve praticar boas obras, amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, mas nós devemos ter muito cuidado por praticar as coisas certas, mas pela motivação errada. O que tem sido a tua motivação para que você faça o certo diante de Deus? O que tem sido a tua motivação para que você seja caridoso com o teu próximo? O que tem sido a tua motivação para que você seja um membro, super ativo na igreja, que ajude teu pastor? O que tem sido a tua motivação para tu ser um bom filho? O que tem sido a tua motivação para tu fazer as coisas que você sabe que Deus se agrada? Porque muitas vezes a gente está fazendo algo que é bom, é agradável a Deus, mas a gente está fazendo pela motivação errada e isso acaba não agradando a Deus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu achei um tema super importante para trazer aqui para vocês. Inclusive eu vou contar para vocês uma experiência que o Senhor me deu. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas uma experiência que o Senhor me deu com relação a isso. E é verdade, nós temos que ter muito cuidado para não deixar o que a nossa mão direita faz, a esquerda saber também. Porque, gente, se a gente faz as coisas certas pelas motivações erradas, de nada adianta, é como se você não estivesse fazendo nada. Então é sobre isso que a gente vai falar, sem mais delongas. Bora pro vídeo, né? E bom, gente, como um bom costume nosso aqui do canal, a gente já vai começar lendo um texto da Palavra do Senhor, um só que a gente vai ler hoje. Porque a gente vai bater um papo bem legal acerca disso. A gente vai ler lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 1 até o 8. Vai nos dizer assim, ó. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, ou seja, obras boas, obras agradáveis, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, nunca anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Já ouviu aquela história de orar bonito? Aí, às vezes você dá uma oportunidade para um jovem, ora fulano. Aí ele fala assim, não, eu não sei orar, porque, já tá tão acostumado com aquela coisa da pessoa orar bonito na igreja, sabe? Vocês sabiam que até isso, se a pessoa não estiver fazendo de coração, estiver fazendo para se amostrar para os outros, falando aquelas palavras bonitas na oração, o Senhor nem vai ouvir, cara, você tá vendo? Como a gente tem umas coisas assim que não faz sentido nenhum, cara, dentro da igreja. Essa que é a realidade. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E o que me vem muito na memória, gente, é que às vezes, a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer tanta pirotecnia, muitas vezes nos cultos, e por isso que quando eu assumi lá o Ministério de Louvor da minha igreja, a gente quis, a gente entrou em comum acordo com o pessoal do grupo de tirar aquela luz apagada, as luzes coloridas, porque às vezes a gente quer tanto aquilo, aquela coisa que fique bonita, que fique perfeito, mas a gente esquece de a gente se dedicar de espírito, E é assim que o Senhor quer a verdadeira adoração, é em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente não consegue transmitir verdade. Muitas vezes a gente está ali depois de um dia cansativo e está só por estar. Mas não é assim que o Senhor quer, é em espírito e em verdade. E muitas vezes a gente tem essas bobeiras, de querer fazer para os outros. Querendo ou não, muitas vezes a gente está fazendo bem, a gente está fazendo algo que poderia agradar a Deus, mas pela motivação errada. E como é o tema desse vídeo, não faça a coisa certa pela motivação errada.
O que me lembra muito também, gente, quando eu era bem novinha, eu tinha acabado de começar a namorar com o Robson, eu tinha de 15 para 16 anos nessa época, e eu me lembro de que todos os dias da semana tinha culto na nossa igreja. Nós fazíamos parte da Igreja Cristã Maranata, e todos os dias tinha culto, menos sexta-feira. E todos os dias da semana nós íamos para lá para limpar a igreja. Nós chegávamos cedinho na igreja para poder dar faxina na igreja. E muitas vezes só tinha a gente, cara, não tinha mais ninguém. E muitas vezes a gente fazia essas coisas sozinho. Sabe, muitos cultos da igreja, por exemplo, ao meio-dia, tinha semanas que todo dia, meio-dia, tinha culto. E muita gente não podia estar presente, mas a gente estava lá. Às vezes só tinha eu e o Robson, sabe? Eu tocava o violãozinho lá e o Robson orava, pregava, a gente cantava e a gente fazia o culto ao Senhor, independente de se tinha gente lá ou não. E essa era a essência do Espírito em verdade. Eu fico pensando, eu falo, cara, isso é o Espírito em verdade. É você estar lá fazendo quando ninguém tá olhando. É você estar lá fazendo a faxininha na igreja sem você mostrar pro pastor, tipo, sabe, ó, pastor, eu tô fazendo. Não, cara, isso não é Espírito em verdade. Você tá fazendo certo, pela motivação errada. É claro que eu tô dando um exemplo da igreja. Isso até dá uma ideia pra um vídeo de que quando eu era bem novinha, sabe, eu namorava com meu esposo, tipo, o namoro, gente, o casamento em si é uma junção de propósitos. E olha, é muito interessante que a gente sempre teve o mesmo propósito, desde bem novinho. E quando a gente casou, a gente uniu esses propósitos. Eu acredito que é por isso que meu casamento é tão maravilhoso, assim, sabe? Tão bem sucedido. Nós já vamos fazer 6 anos de casados e, sabe, é como se fosse o primeiro dia. A gente se respeita tanto, a gente é tão amigo, porque é uma junção de propósitos e não simplesmente uma junção de pessoas. Sempre foi uma junção de propósitos. A gente sempre gostou de servir a Deus. Então, tipo, é o mesmo nível espiritual. Mas, enfim, não é o assunto de hoje. Mas que muitas vezes a gente quer, sabe, dar o nosso melhor, a gente fica o dia inteiro enfiado na igreja. Eu tô dando um exemplo da igreja, mas você pode levar esse exemplo pra tudo na sua vida. Sabe, às vezes você tá fazendo do seu melhor, mas você tá fazendo, sabe, pela motivação errada. Você quer que os outros vejam. Muitas vezes você quer ser caridoso, igual uma coisa que aconteceu comigo essa semana não, esse mês, né, nesse último mês. Aconteceu algo comigo que eu até cheguei a fazer um vídeo pra falar pra vocês, porque foi, assim, uma experiência íntima que eu tive com Deus, onde Deus, ele puxou, sabe, um pouquinho da minha orelha com relação a isso, e eu quis até contar pra vocês algo que eu fiz, sabe, ajudando o meu próximo essa semana, mas não com a intenção de tocar trombeta pra falar que eu ajudei, mas era na intenção de focar nesse puxão de orelha que Deus tinha me dado, sabe, através dessa experiência, e eu preferi excluir, cara, eu preferi apagar. Por quê? Porque muitas pessoas poderiam interpretar de forma diferente e eu poderia acabar, sabe, feito uma coisa certa, mas acabar tendo uma outra motivação. E não era isso que estava no meu coração, então eu decidi apagar. Então, para tudo na sua vida, se você vai ajudar alguém financeiramente, se você vai, sei lá, ajudar os moradores de rua, sabe, você vai dar comida para os mendigos, cara, faça isso em silêncio, faça isso na sua, sem ficar tocando trombeta para ninguém. Porque se você faz isso, sabe, o bem com a intenção errada, você já recebeu a tua recompensa, que é o quê? O prestígio dos homens. Todo mundo vai olhar e vai admirar. Nossa, olha como essa mulher é de Deus. Olha como esse cara é de Deus, esse homem é de Deus, como é dedicado na obra do Senhor. E é só isso, você só vai receber isso. Mas quando o Senhor Jesus voltar, você não vai ter galardão nenhum por aquilo que você fez. Porque você fez o bem, você abençoou o próximo, mas você estava com a motivação errada no seu coração. E muitas vezes a gente leva isso pro louvor, como eu dei o primeiro exemplo para vocês. Muitas vezes eu percebo isso, sabe? E a gente tenta ao máximo nos moldar para que o Senhor nos ensine o perfeito louvor. Porque muitas vezes a gente se dedica tanto, sabe? A gente quer fazer perfeito, a gente quer fazer bonito. E muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão achar. E aí eu fico pensando, pô, será que a gente está louvando para Deus ou a gente está louvando para agradar eles? Agradar a igreja? Sabe, pra quem a gente tá ali de frente, olhando. E a gente tenta lutar contra isso sempre, porque, como eu falei pra vocês podem levar essa palavra pra qualquer área da vida de vocês. Façam certo, isso é bom, mas façam pela motivação correta e não pela motivação errada. Se você tá fazendo aquilo pra agradar os homens, pra se amostrar pra alguém, então você não tá recebendo recompensa nenhuma daquilo, sabe? É aquilo, você tá fazendo mais que sua obrigação. Porque você tem que fazer focando somente na tua vontade de ajudar o teu próximo, e no teu amor ao teu próximo, no teu amor a Deus, no caso da igreja,
Você tem que fazer isso não para ficar tocando trombeta para os outros, mas fazer porque é do agrado de Deus, por amor a Deus, sabe? Por amor à palavra do Senhor e pelo que ela diz, pelo respeito à palavra do Senhor, porque você quer obedecer, então você faz isso, mas por amor ao Senhor e não para se amostrar para as outras pessoas. Gente, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu senti muito no coração de trazer isso, porque muitas vezes a gente acaba realmente fazendo o que é certo, o que é agradável a Deus, mas pela motivação errada, que é o tema desse vídeo. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que mais do que isso, vocês levem isso pro coração de vocês, para que vocês sempre que forem fazer algo bom, algo agradável, vocês levem isso no coração. Pô, mas por que eu tô fazendo isso? Qual é a minha motivação em fazer isso, sabe? Eu pro canal, qual é a minha motivação de gravar vídeo? E Deus conhece e sabe o meu coração. E eu tento trabalhar isso o tempo inteiro, porque isso vai te edificar muito, sabe? Na tua vida diária com Deus. Eu creio que vai te edificar muito, vai te ajudar a ser um cristão verdadeiro, a ser um cristão melhor, sabe? Não um cristão hipócrita, como esse texto está dizendo. Gente, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal, de ativar o sininho, porque aí o YouTube vai te notificar. Toda segunda, quarta e sexta-feira, que são os dias que eu tô por aqui, com vídeos novinhos pra vocês em folha. Às vezes de estudos, vou trazer de música também. Eu ia gravar hoje ainda, mas a minha garganta não tá legal. Então eu vou gravar outro dia, mas eu vou trazer músicas aqui pra gente louvar, pra gente adorar a Deus juntos. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.